Olá, bom dia, terça-feira, 25 de junho, o Band Entrevista está no ar. Bom dia, Roberto Medeiros. Bom dia, Rodrigo Loureiro, bom dia, telespectador. Hoje, mais um dia de trabalho, depois do São João ontem, depois da abertura ontem, lá em Macaíba, do São João de Macaíba, que amanhã já abre com o Festival de Quadrilhas da Band. E começamos o programa hoje com uma triste notícia. Ontem, o empresário aposentado Marcos Santos, que é cunhado do ex-senador Garibaldi Filho, Faleceu, né? sofreu um infarto fulminante, ele que é pai de Geraldinho... Ex-vereador Geraldo Neto, foi vereador aqui da cidade de Natal. E faleceu ontem, infarto, estava em casa, não era, Roberto? Estava em casa e teve um infarto fulminante. Infelizmente, a notícia não é das mais agradáveis. Nosso pesar para toda a família. Para toda a família. E especialmente ao filho, que é um amigo que eu tenho, ex-vereador Geraldo Neto, e aqui também fica o abraço do programa Band Entrevista. Mas temos também que hoje falar de querosene de aviação. Ontem, a governadora Fátima Bezerra se reuniu com os operadores de algumas agências de aviação, o trade turístico, a secretária de Turismo Ana Costa, para anunciar como vai ser agora a escala de incentivo para o querosene de aviação, e a expectativa aí é que melhoras venham para esse segmento. A gente tem uma matéria sobre isso, confira. 3 novos voos devem começar a operar em Natal até o final do ano pela companhia aérea Azul. Já a Latam garantiu, a partir de agosto, a ampliação de voos entre a capital Potiguar e Brasília. Os anúncios foram feitos durante a assinatura dos termos de concessão para a diminuição de ICMS no querosene da aviação, redução autorizada em decreto pelo governo do estado. O que nós temos de concreto é que a partir de agosto nós já começamos com novos horários nos voos de Natal para Brasília, que vão possibilitar as pessoas irem e retornarem para a capital Potiguar no mesmo dia, não precisando mais realizar pernoite em Brasília. Pode anunciar que nós vamos colocar mais um voo ligando Recife-Natal. Para vocês terem uma ideia, a gente até brinca que é uma ponte aérea Rio-Natal, porque nós vamos ter mais de 2.000 assentos ofertados por semana. O novo regime de concessão especial de tributação para as companhias aéreas prevê 5 alíquotas de ICMS que incide sobre o querosene da aviação, partindo dos atuais 12%, podendo chegar até 0%. Um escalonamento de 5 alíquotas, né, 12%, 9%, 5%, 3% e 0%. Para ter cada redução dessa, as empresas precisam cumprir metas de incrementos de voos. Quanto maior a oferta de assentos, mais nós conseguimos trabalhar na questão tarifária. Então, quer dizer, com 5 voos por dia daqui para Recife, certamente isso vai refletir positivamente no valor das passagens. As companhias aéreas têm até julho de 2020 para promoverem a ampliação dos voos em Natal. As operadoras que não cumprirem as metas estabelecidas pelo decreto terão que devolver os valores do imposto ao governo. Com contrapartida muito clara. Houve aumento de voo, terá incentivo. Não teve aumento de voo, o incentivo será cancelado e será cobrado retroativo. Ok. Olha, Roberto, eu acho que dessa vez o governo acertou. O governo anterior havia baixado a alíquota para 12%, mas, pelo visto, não existiam essas contrapartidas que estão sendo exigidas agora pelo governo. É perfeito. Na hora que você diz, olha, você pode ter uma redução até 0, desde que você tenha ofertas para a clientela, e eles se comprometem com isso, e quando não cumprem, eles vão ter que devolver. Então, a partir de agora, eu acredito que, além de ter mais voos, a gente vai ter tarifas consideradas justas. O que é lógico, porque se você faz um incentivo sem traçar metas, sem traçar realmente o que você quer de contrapartida, fica bangu como ficou. Deu-se incentivo, a gente não viu resultado nenhum nas passagens, pelo contrário, a gente teve aqui hoje as passagens mais caras, e agora o governo faz sim uma tabela de incentivo, mas dizendo, eu tomo lá da cá, eu estou lhe dando isso para que você me dê isso. Então, acertada a posição do governo dessa maneira, e eu acho que com esse incremento a gente vai conseguir, Roberto, trazer passagens mais baratas e incrementar o turismo com esses novos voos regionais e até internacionais que vêm com esse decreto. Eu acredito até, Rodrigo, eu não vou nem se radicalizar, porque naquele momento que foi dado aquele incentivo de baixar,
Inicialmente houve alguma coisa, porque houve aqueles voos para a Argentina, que até hoje se mantém, então isso foi positivo. Só que o governo anterior não teve essa preocupação de criar uma espécie de gatilho que vai diminuindo essa alíquota a partir do momento que se tem mais oferta, ou seja, tem demanda e tem procura, e aí com isso o que esse governo está fazendo é acertado do ponto de vista que realmente vai baixar a passagem, vai poder você viajar, mesmo que você saia de Recife para um voo internacional, mas você sai de Natal para Recife, porque vai ter 5 voos Natal-Recife diariamente, então com isso vai melhorar substancialmente o nosso aeroporto e o nosso destino. A secretária Ana Costa anunciou que as medidas para que realmente a gente sinta no bolso a questão do valor das passagens é em torno ainda de 6 meses. Mas fica aqui a nossa expectativa, Roberto, para que dê tudo certo. Vamos torcer por isso, assim como estamos torcendo que os 36 médicos do Mais Médicos assumam essa semana, porque desde ontem eles têm até o dia 28, até a próxima sexta-feira, para se apresentar nos municípios que foram convocados. A princípio foram abertas 39 vagas, né? Dessas 39, apenas 33 se habilitaram dentro do período do edital, que foi do dia 19 ao dia 21, e eles têm até sexta-feira para se apresentar na sua cidade. São 36 porque 3 não confirmaram, 33 já confirmaram. Das 39 vagas, 36 se propuseram a Porque assumir, a confirmação era até o dia 21. Mas só 33 confirmaram e aí tem 3 ainda tipo subjúdice. Mas aí se eles se apresentarem até a sexta-feira, eles irão assumir essas vagas. A cidade que vai receber o maior número de médicos é a cidade de João Câmara, vai receber 4 médicos e os demais serão distribuídos nas cidades que apresentam demandas. E o governo federal está anunciando que vai aumentar esses valores dos Mais Médicos, que hoje gira em torno de R$11 mil, até R$20 mil, né? É verdade. E vamos falar também que a Companhia Brasileira de Trens Urbanos aumentou as vagas, os trechos dos trens urbanos em Natal. A medida agradou muito, Roberto, a população que usa esse meio de transporte. Já tem três linhas novas funcionando, né? Então, assim, isso agrada realmente aos usuários, porque era um problema. Você sabe que o trem urbano ainda é o meio de transporte mais em conta, mais barato, e quanto mais oferta tiver, melhor para a população. Leonardo Diniz, que é o superintendente da CBTU, disse que esse aumento é para facilitar principalmente o horário de chegada no centro da cidade, onde as pessoas têm horário para trabalhar. Então, com isso agora, tanto quem vem de Parnamirim, como quem vem de Ceará-Mirim, Extremóis, passando pelas linhas desses ônibus, vão chegar mais cedo no horário, o que facilitará a vida desse trabalhador, Roberto. Tomara que isso aconteça o mais rápido. Olha, cerca de 570 ruas de Natal e estão à espera de obras de drenagem. O saneamento é um grande problema que está impedindo essas obras. Vamos ver uma matéria sobre isso agora. Na rua José Vicente Dias de Araújo, a falta de pavimentação, além de causar transtornos para os moradores, oferece riscos para quem trafega pela Avenida João Medeiros Filho, que fica com este trecho coberto pela areia que desce da rua para a pista. Na região, várias ruas não têm calçamento. O problema é antigo e não tem data para ser resolvido ainda. A rua José Vicente é uma das 570 vias de Natal que precisam de obras de pavimentação e drenagem, mas que não têm os serviços iniciados por falta de orçamento, de acordo com a Prefeitura. O que falta é recurso, o que falta é parceria da nossa bancada federal, principalmente, tanto os senadores como os deputados federais, precisam ser mais parceiros da cidade de Natal. A grande maioria deles destinam as emendas individuais de cada um para as cidades interiores. As ruas sem previsão de obras estão espalhadas nas 4 regiões de Natal, mas a Zona Norte concentra 60% delas. De acordo com Tomás Neto, os únicos recursos disponíveis são R$109 milhões para as obras que estão em andamento aqui na capital. São 6 loteamentos da Zona Norte, o Nordelândia, Boa Esperança, Cidade de Praia, Parque Industrial, Bom Jesus e o Câmara Cascudo. E a gente também, o ano passado, já início desse ano,
concluímos o Brasil Novo, Novo Horizonte, Sarney, Vila Paraíso e Parque dos Coqueiros. A Prefeitura aguarda o envio de recursos do governo federal para a realização das obras de drenagem e pavimentação das mais de 500 ruas de Natal. Serviço orçado em R$ 1,5 bilhão de reais. Mas o que a gente percebe é que todo e qualquer novo projeto a ser assinado pelo governo federal deverá só sair depois da aprovação da reforma da Previdência, tá? Eles estão aguardando isso, e a partir daí sim, eles vão estabelecer cotas para cada estado, cada tal, para a gente desenvolver os projetos de drenagem e infraestrutura da cidade. Roberto, mais uma vez, a gente fica aqui empancado com a reforma da Previdência. Assim, a cantiga da perua. Tudo é a reforma da Previdência. Todos os problemas do Brasil se resolverão, graças a Deus, com a reforma da Previdência. Porque na hora que a reforma da Previdência passar, resolve o problema das universidades, da drenagem de Natal, das passagens aéreas, o que você imaginar, tem a reforma da Previdência no meio. Tudo. E Tudo agora, é a reforma da Previdência. O secretário Tomás Neto, ele falou uma coisa aí que é verdade. Natal fica muito esquecida pela nossa bancada federal no quesito de emendas, porque os deputados priorizam as cidades do interior, porque tem os seus currais eleitorais lá fechados, tem os seus acordos com os prefeitos para mandar as emendas e esquece de Natal, o que prejudica, e como prejudicou no caso da Ridinha, que estava aí com um orçamento de emendas e foi reduzido para fazer aquele terminal lá da Ridinha, e agora a gente vê o secretário Tomás Neto repetindo essa frase que falta o empenho da bancada federal para Natal, que é o maior eleitorado do Rio Grande do Norte, Roberto. Verdade. E aí a gente espera que se consiga realmente, porque você sabe que, a gente já comentou inclusive isso aqui, a maior indústria do Rio Grande do Norte ainda é o turismo. E aí, quando você tem ruas drenadas, calçadas, boa iluminação, tudo isso concorre para que você tenha também fluxo turístico aqui no nosso município. Então, Natal, como sendo o maior município do Rio Grande do Norte, precisa realmente de recursos para fazer essas obras, que são importantíssimas também para a indústria do turismo. Com certeza. Então fica aí o recado para a nossa bancada federal, que ela se sensibilize mais com o Natal. A gente sabe que o interior é importante, mas Natal também precisa de investimento e sem essas emendas é muito difícil se governar. Pois é, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse hoje que ainda não existe uma definição em relação à votação sobre o projeto, o decreto enviado pelo presidente Jair Bolsonaro, da história da flexibilização do porte de arma. O presidente da Câmara disse que a Câmara dos Deputados deverá acompanhar o Senado e derrubar o decreto. Foi as palavras de Rodrigo Maia. Mas não é bem isso que vem dizendo o líder do governo. O líder do governo já tem voto suficiente para aprovar. Então, a gente vai ficar esperando. Essa semana isso deve ser resolvido. Agora, ontem pela manhã, o STF estava dizendo que possivelmente iria julgar hoje, pelo menos era a 12ª pauta para hoje, daquela história do pedido de habeas corpus de Lula. Sim, é verdade. Seria hoje à tarde a 12ª pauta do dia. Entretanto, no final da manhã, começo da tarde, o próprio STF disse que provavelmente essa pauta só entra no segundo semestre. Ou seja, talvez nem seja mais necessário, que talvez Lula já esteja, inclusive, solto nesse período, porque há um entendimento que em setembro ele poderia ser solto. É verdade, tem um entendimento que em setembro ele já tenha cumprido parte da pena que já lhe dava o direito de progressão do regime. Mas final do primeiro bloco do nosso Band de Entrevista, a gente vai a um rápido intervalo comercial e volta já, em 2 minutos, não sai daí. Estamos de volta com o nosso Band de Entrevista aqui na tela da Band, Roberto. Pois é, e aí tem novidades, né? Ontem o ex-presidente Lula endereçou uma carta ao ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, dizendo que o julgamento sobre o pedido de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, tinha muita gente poderosa querendo impedir esse julgamento.
E aí ele diz o seguinte: muita gente poderosa no Brasil e até de outros países quer impedir essa decisão ou continuar adiando o que dá no mesmo para quem está preso injustamente. Ele diz que anular o processo dele não anula a Lava Jato. O que as pessoas temem é que ele fique em liberdade, o que é verdade, Roberto. Em parte, sim. Em parte, sim. Agora, a gente tem que levar... O que está acontecendo hoje no Brasil, o Brasil continua dividido desde a eleição de Dilma contra Aécio Neves. O Brasil ficou dividido. Isso é público e notório. E aí, assim, tem muita gente defendendo o indefensável. Por exemplo, quando o Sérgio Moro tomou a decisão de discutir com Dallagnol quais eram os procedimentos, aquilo ali é considerado o quê? É considerado um ato que não deveria acontecer, porque o juiz não poderia estar discutindo com o Ministério Público aquela situação. Entretanto, como ele estava defendendo também os interesses do país, porque a Lava Jato pegou muita gente, então fica aquela turma dizendo assim, não, mas ele está certo, ele devia ter feito isso mesmo. Não vamos misturar as coisas. Ele está certo de ter feito a Lava Jato, de ter colocado na cadeia quem realmente cometeu o ilícito, de fazer com que essas pessoas e essas empresas devolvam o dinheiro que foi roubado do erário. Tudo isso está certo. Agora, você não pode pegar e dizer que os fins justificam os meios justificam os fins. É verdade. E agora vamos falar de karatê, é isso mesmo. Em busca de apoio e patrocínio para disputar o Campeonato Brasileiro, alunos karatecas mostram que a filosofia vai muito além da luta. Karatê é uma arte marcial que ajuda na concentração, a solucionar problemas, tomar decisões, enfrentar desafios, além de desenvolver virtudes como a paciência e a lealdade, ideal para crianças. Aqui no Rio Grande do Norte, o karatê tradicional é praticado em diversas regiões do estado. Com quase 2.000 filiados aqui no estado, a federação acumula diversas premiações com esses pequenos, como brasileiro, pan-americano e mundial. Gabriela, com 12 anos de idade, já foi campeã pan-americana. A jovem atleta já planeja voos mais altos na carreira. Meu objetivo é chegar à faixa preta e ganhar o Mundial. Assim como Gabriela, outros jovens karatecas potiguares já foram destaques no Brasil e no mundo. Quando eu vi aquele filme tipo Karate Kid, eu achei legal. Aí meu pai falou que se eu quisesse entrar, eu podia. Eu fui lá e pedi para entrar no karatê. E se fosse para começar no futuro, eu pensaria em competir às Olimpíadas. Meu sonho no karatê, atualmente, é chegar nas Olimpíadas e vencer. Mas nem sempre a vida do karateca aqui no estado é de glórias e conquistas. Segundo o presidente da Federação de Karatê Tradicional do RN, alguns atletas, principalmente do interior, sofrem sem patrocínio para se manter no esporte e participar de competições. São pessoas excelentes que têm um caráter, têm uma disciplina, que treinam, gostam de treinar, mas que não vão poder ir. Às vezes a gente até ajuda, a gente faz, entre professores faz cotinhas, eles também ajudam fazendo rifa para tentar agarinhar dinheiro para poder viajar. Alessandro ressalta que toda ajuda é bem-vinda para os karatecas, principalmente os quase 200 potiguares que devem encarar o Campeonato Brasileiro, que será realizado em João Pessoa no mês de julho. Nós pedimos aos empresários, até os governantes aí que puder ajudar nossos atletas. Nós estamos disponíveis para que esse dinheiro seja repassado ou qualquer outra forma de ajuda para alavancar nossos atletas. Que nosso objetivo não é só formar o campeão não, e sim um cidadão também, porque nosso foco no karatê tradicional é formar o cidadão. Formando o cidadão, ele vai ser um bom atleta, vai ser um bom pai, um bom filho, um bom profissional e vai ser um bem para a nossa sociedade. Muito importante que os empresários realmente se sensibilizem com essa causa, porque o esporte hoje ele é um grande aliado para tirar os jovens, para tirar as crianças dos maus caminhos e dos maus percursos que a vida traz. Então, é muito bacana essa iniciativa desses alunos de karatê, Roberto, e fazer Rodrigo, essa mobilização. O que ele diz tudo. A primeira coisa a se formar são cidadãos. Agora, isso os empresários podem ajudar? Podem e devem. Mas a iniciativa pública também tem que fazer sua parte. Tem que pegar espaços e transformar esses espaços em locais que possam ser utilizados, não só pelo karatê. O karatê é um exemplo, mas você tem
N atividades que essas crianças e adolescentes poderiam estar fazendo e que faltam esses espaços aqui no nosso estado. São poucos os municípios que oferecem esses espaços. O governo também precisa oferecer esses espaços e há essa necessidade de se fazer melhor o nosso esporte, porque, infelizmente, o Brasil, quando se fala em esporte, a gente pensa muito em futebol e se esquece de outros esportes, os coletivos e os individuais. E está na hora de começar a se fazer isso. Mas já que a gente falou em futebol... falou em karatê, agora vamos falar em futebol. Né? Aproveitar para falar um pouquinho sobre as nossas equipes aqui nos campeonatos brasileiros. Vamos falar né? daqui, mas não podemos também deixar de lamentar e parabenizar as nossas meninas da no Copa. Domingo passado, né? Fizeram um jogo muito bacana. Infelizmente, o Brasil foi derrotado, mas merece aqui Eu acho até que o Brasil foi muito além, sabe? Pelo que vinha fazendo, eu acho que o técnico brasileiro não conseguiu dar um esquema tático ao Brasil. Talvez se fosse um outro técnico tivesse sido melhor, mas assim... Eu acho que também o que ficou de lição foi aquela frase final de Marta, dizendo assim que chorar agora para no futuro sorrir. Ou seja, vamos tentar ver se investe agora no esporte e essas meninas mais novas possam estar nas Olimpíadas do Japão, possam estar na próxima Copa do Mundo, que tem 9 países disputando, inclusive o Brasil, para que essa Copa venha para cá, em 2023. Mas assim... É lamentável porque há muito também não se investe no futebol feminino no Brasil. Falando de futebol agora vamos falar masculino aqui, vamos falar daqui. Certo? O América venceu o América de Pernambuco no último domingo, né, antes de ontem, e avançou para as oitavas de final da Série D. O adversário 2-0, não foi? 2-0, o América havia perdido o primeiro jogo de 1-0, e o adversário do América já está definido, é o Jacuipense da Bahia. Entretanto, a data do jogo possivelmente vai ser no próximo domingo, mas ainda não está definida, ainda não está... Vai estar entre o dia 28, que é sexta-feira, e o dia 30, que é o domingo. A gente anuncia aqui então, no programa. A gente vai anunciar aqui no programa esse jogo, que será, o primeiro jogo será aqui na Arena das Dunas. Os outros participantes do Rio Grande do Norte, os dois que restam, que é ABC e Globo, na Série C, o ABC enfrenta no próximo sábado o Náutico em Recife, às 17 horas, 5 da tarde, enquanto o Globo enfrenta o Imperatriz aqui no Barretão, em Ceará-Mirim, também às 5 da tarde. Roberto, vamos falar agora de um assunto muito sério, que é assédio. A divulgação de uma pesquisa sobre dados alarmantes em casos de assédio em ônibus chama a atenção e a gente tem uma matéria agora sobre isso. Confira. Ângela é ambulante e presenciou uma jovem sendo assediada em uma parada de ônibus. Ele alisou a mão dela, passou a mão no braço, aí depois ele beijou em seguida a mão dela. Assim como esse caso, outros milhares acontecem diariamente no Brasil. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e o Instituto Locomotiva, 7 em cada 10 pessoas conhecem alguma mulher que já sofreu assédio em público. Outro dado é que 97% das mulheres ouvidas já sofreram algum tipo de importunação em ônibus ou outro transporte público. Aqui no Rio Grande do Norte foram registrados entre os meses de janeiro e maio de 2019 22 casos de assédio sexual, segundo a Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais. Mas, de acordo com especialistas, esses números podem ser bem maiores, pois muitas mulheres deixam de prestar o boletim de ocorrência e formalizar a denúncia. Em 2018 foi criada a Lei de Importunação Sexual. A pena para quem comete algum tipo de assédio pode ser de até 5 anos de prisão. Importunação sexual é você incomodar uma outra pessoa sem o consentimento desta outra pessoa, para satisfazer desejo próprio. Antes era visto apenas como uma contravenção penal e hoje ela tem punição de prisão. Essa jurista, que atualmente atua como presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio Grande do Norte, considera um avanço esse tipo de lei no país para proteger a integridade da mulher. Quando você dá a sua negativa e existe uma insistência, já é sim vista como um assédio, como uma importunação. Sabendo que existe uma punição mais severa, isso pode sim inibir esse tipo de comportamento.
Olha, é um comportamento lastimável e que bom que essa lei, que é desde 2018, que aumenta realmente essa questão da punição, está ativa, mas o que precisa realmente as mulheres se conscientizarem que tem que denunciar, Roberto. Tem que denunciar. Não é admissível e isso tem ocorrido sistematicamente dentro do transporte público. Ônibus, trens, é uma coisa absurda essa situação. Roberto, e uma cigarreira abandonada lá pertinho do Xuxa, do Isto Xuxa, está preocupando os moradores lá da região porque está sendo ponto de droga, de assalto. Vamos ver uma matéria sobre isso. Há pelo menos 6 anos, esta cigarreira que fica na rua Coronel Bezerra, no centro da cidade, está abandonada, segundo as pessoas que trabalham na região. A estrutura está completamente danificada. As portas da cigarreira foram arrombadas e o lugar está servindo de banheiro. As pessoas que passam aqui, toda vez que passa e perguntam de quem é a cigarreira, eu digo, rapaz, é o dono, nunca abriu. Então, aí na hora que a gente vai almoçar, fica aquela fedentina, aquele negócio horrível, todo mundo passa, reclama. E aí só serve de droga e esconderijo para ladrão, somente. Quem trabalha próximo à rua Coronel Bezerra conta que à noite a cigarreira vira ponto para uso de drogas e esconderijo para assaltantes. Essa cigarreira já é para ter saído há muito tempo aí, porque tem muita gente que dorme aí às vezes, eu parto de manhã, estão dormindo, fica uma fedentina grande aí. A prefeitura já é para ter tirado isso aí, porque já teve assalto já. Várias vezes aqui já teve assalto nesse setor aqui. Além disso, a cigarreira ocupa metade da calçada. Para as pessoas passarem, sobra apenas este espaço que está tomado por buracos. Em uma ocasião, o dono colocou para alugar, tá certo? É do meu conhecimento que apareceram algumas pessoas no sentido de reativar, de movimentar, mas ele se mostrou irredutível. E o resultado é isso aí, abandonada, atrapalhando a passagem, sem finalidade nenhuma. Nesse horário a gente não deixa ninguém encostar aqui, também a gente faz também a nossa proteção aqui, não deixar nada de errado aqui. Mas em vista disso está atrapalhando muita gente aí, uma fenetina muito grande mesmo. Aí queria pedir a providência aí da autoridade responsável aí, que pelo menos retira a cigarreira, que fica até melhor. Olha, fica o alerta à Censu para realmente ver esse problema, porque na hora de fiscalizar eles são muito aptos para multar, mas precisa também ser apto para resolver esse problema. Resolver e remover, né? E o nosso Band Entrevista de hoje vai ficando por aqui. A gente deseja a todos um bom dia e estaremos de volta amanhã a partir das 6h45. Exatamente, até amanhã aqui na tela da Band, até lá.